Retoques! Olha nós aqui, mais um dia de conversa, de papo agradável, de coisas boas. Como vocês estão? Creio que estamos sempre andando em caminhos preparados de antemão, em perfeita paz e em perfeita vitória. Assim é? 10 da manhã aqui no Rio, sol bombando, aqui chove muito, faz um sol intenso, porque assim é o povo da graça, nós somos intensos. Glórias a Deus pela sua vida, obrigado por fazer companhia a essa sua humilde irmã em Cristo, Jaqueline Moraes, e muito bem-vindos ao canal Graça Sem Retoques. Eu estou aqui toda terça e quinta porque eu amo bater esse papo, essa conversa maravilhosa que juntos vamos lendo, vamos crescendo, né? Vamos aprendendo um pouco mais do Evangelho e falando sobre família e falando sobre tantos outros assuntos. Então chegue mais, fique à vontade, puxe a cadeira, você está em casa. Olha o nosso tema de hoje. A unidade do Espírito. Quando eu ouço falar em unidade, eu penso naquilo que Paulo fala. É mesma pisada, é mesma fé, é com o mesmo entendimento, sabe? É todos falando a mesma coisa e sendo entendido. Porque, amado, no Espírito, a verdade. Se você foge da verdade, não tem como dizer que foi o Espírito. O Espírito de Deus, ele é verdade. Ele nos conduz em toda a verdade. Não é assim que a palavra testifica? Se você tem o Espírito, amado, você é conduzido em verdade. Você é conduzido em coisas que são seguras, sabe? Não é achismo, não é algo que eu hoje acredito e amanhã não acredito. Então não é o Espírito, porque o Espírito, ele testifica, sabe? Ele te atesta que aquilo ali é verdade. Então a gente ouve muitas pessoas falando muitas coisas, mas nós temos que acreditar no que diz o Espírito. A maior profecia hoje, minha amada, deixada para nós, meus amados irmãos, é a palavra. Outrora, lá na lei, lá atrás, no primeiro século cristão, as pessoas, Deus se manifestava por meio de profetas, vinha e falava, né? Hoje, na graça, nós temos a palavra. É a maior profecia que está aqui, deixada para nós, para a gente se guiar por ela. Então, quando eu penso em unidade, eu penso em junção, em grupo, em pessoas que agem, que pensam, que falam, que andam da mesma forma. Então, para começar, vamos ler lá em Efésios. Efésios 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Tem muita gente que não está entendendo muito o que é unidade, o que é uma vocação ao qual foi chamado. Então acha que todo mundo que abre a boca, que todo mundo que pode falar, está falando pelo Espírito, está falando a verdade. E hoje eu venho lhe dizer, amados, que há muitas vozes para confundir. Há muitas vozes que não estão em uma uniformidade, sabe? Não tem o perfil da graça de Deus, porque não andam, não falam, não agem no Espírito. E Efésios, e depois nós vamos ler outros, que testificam exatamente aquilo que eu vou passar para você hoje e para mim, porque cada vez que eu leio, eu aprendo mais, isso fica mais fixado na minha mente. Olha só o que diz Efésios 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, e nós não temos visto isso nos últimos tempos, humildade, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amado, se você for observar bem, as pessoas fugiram desse contexto.
Paulo estava dando uma instrução a Éfeso, à igreja de Éfeso, ao povo que se reunia em Éfeso. Só que essa palavra, ela é tão viva e ela é tão eficaz que ela se torna necessária nos nossos dias. Olha, que você suporte uns aos outros em amor e que você se esforce com diligência por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que diz o 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Amados, isso é muito sério. Isso é tão sério que é necessário a gente dividir essas palavras que são luz, né? Que são vida, que traz a nossa consciência. Opa, é verdade. Nós temos que perseverar diligentemente, nós temos que nos esforçar para que a gente continue nesse caminho. Para que a gente continue na forma digna do Senhor. Porque, amados, a gente ouve tantas coisas que lá pelas tantas a gente já não consegue discernir o que é o quê. Quem está falando o quê? O que é isso mesmo? Nós temos, amado, que nos esforçar. Nós temos que estar ali observando quem está em linha com o Evangelho. O que está sendo anunciado como boas novas? O Evangelho, ele traz uma renovação na nossa mente? Sim. O Evangelho, ele se renova? Sim. Mas ele tem um fundamento. Nós não podemos construir uma casa de alvenaria numa árvore. Né? Tanta gente vê a casa da árvore de madeira, tão bonitinha, mas se você for botar tijolo, cimento, viga em cima de uma árvore, não vai rolar. Então, amados, nós temos já o Espírito. Há um corpo, há um só Espírito. Esse Espírito é o que habita em nós. Ele é um só em todos. Você compreende bem isso? O nosso Deus é único, soberano. Nós estarmos em unidade com isso aqui, testificando isso aqui, nós estamos em linha com o Evangelho da graça de Deus. Olha lá o que diz Colossenses 2, a partir do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É em Cristo, amados. Nós não estamos aqui para seguir homens. A gente vai sempre esbarrar, porque ao longo da caminhada, a gente vê algumas pessoas se perdendo, porque acharam muito bonitinho a fala ali do Joãozinho, da Mariazinha, da Joaninha. Acharam tão lindo. Nossa! Amados, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aqui, Paulo já traz instruções ao povo que se reúne lá em Colossenses. E hoje a Jaqueline está aqui no canal Graça Sem Retoque, trazendo essa palavra para você e para mim, porque ela é atual. Ela se faz necessária. Amados, você tem que ter muita atenção com aquilo que você ouve, com aquilo de quem você ouve. Então, lá em Colossenses 2, versículo 6, vamos fixar isso na nossa mente. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo está falando à igreja de Colosso, assim como eu tenho vindo aqui instruir vocês, assim também vocês cresçam em ações de graça, cresçam nos feitos, ajam dessa forma. Você está compreendendo? Nós vamos vir aqui instruir com a palavra, mas é você que tem que apresentar ações de graça, é você que tem que apresentar suas atitudes como tal.
Porque, amados, não adianta nós virmos aqui falarmos do Evangelho e você se deixar persuadir por outras vozes. Começar a ouvir coisas que te confundem, que te deixam por algum momento inércio. Tenha muito cuidado. Aqui diz que você tem que estar radicado, edificado e confirmados na fé. Essa fé, ela confirma lá no teu espírito, amado, quando a palavra é uma unidade. Quando a palavra te traz a um concílio, a paz. Isso é unidade. Nós temos que estar arraigados, alicerçados, bem firmados e confirmados na fé. Isso é muito importante. Olha o que diz o 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Sabe? Pior que as pessoas não estão nem acostumadas mais, não estão querendo mais ser com vãs sutilezas. As pessoas estão sendo grosseiras mesmo, mal educadas, sabe? Amados, isso aqui é muito importante, você ter firmado o teu pensamento nessa unidade, nesse concílio, sabe? Unidade da fé é mesmo entendimento, sabe? É uma compreensão única do que está sendo lido, do que está sendo falado, do que você está entendendo. É unidade. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia em vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você está entendendo? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com seus achismos, com seu próprio entendimento. E isso bonitinho, maquiando ali como se fosse uma verdade. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tem muita gente com vãs sutilezas, mostrando os rudimentos e não sei o quê, sabe, querendo adentrar, mas isso não é de Deus. Aqui em Colossenses 2, a partir do 6 até o 8, onde nós lemos, diz que são rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não vem do Espírito. Não é coisas espirituais, não edificam, não formam unidade. Isso separa. Porque se eu vir aqui, amado, e colocar para você aquilo que eu acho, aquilo que eu aceito, aquilo que eu quero que seja, é segundo Jaqueline. Não é segundo Cristo, não é segundo o Evangelho da graça de Deus. Então nós temos que estar atentos a tudo isso, a todas as manifestações que com essa era da internet tem chegado de forma bombástica, né? Tem adentrado com ímpeto, querendo trazer confusão, divisão, dissensão, mas não. Há uma unidade do Espírito. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Há uma noção perfeita. Há um entendimento perfeito daquilo que é Evangelho. Não é o que nós achamos, é o que diz a palavra. Olha só o que diz lá em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Você vê aqui Paulo levando agora aos Gálatas o que é Espírito. A diferença de quando eu falo por mim mesma, ou quando é o Espírito que fala através do nosso entendimento do Evangelho. Isso aqui é muito sério. Isso aqui exige de nós que a gente esteja bem firmados, como foi lido lá em Efésios, como foi lido lá em Colossenses. Isso aqui requer um esforço. Isso aqui requer uma atenção. Nós não podemos, amado, nos deixar persuadir
por pessoas que se insurgem contra a doutrina da graça de Deus. Há um só Senhor, há uma só fé, há um corpo, há um Espírito. E Ele é que age por meio de nós com a verdade. Se não há verdade, não falamos pelo Espírito. Isso é tão simples, isso é tão lógico, que eu não sei como as pessoas ainda ousam ouvir um outro evangelho, um outro pensamento, ao qual não é senão anátema, aquele que vem para confundir, para dividir, para trazer confusão, dissensão, briga, ira. Isso não provém da graça. Isso não provém do evangelho. Nós temos que ter, amados, uma atenção enorme. Paulo disse isso, sabe? Assim como ouviste de mim, assim você faça. Tem que estar escrito no evangelho. Tem que ser baseado nas cartas que nos trazem revelação do que é novo, da nova aliança. Eu não abro mão desse conhecimento. Eu não abro mão daquilo que é digno no Senhor. Eu não abro mão das verdades do Espírito. Há muitas verdades. Eu fico com a do Espírito, porque eu aprendi que seja verdadeiro Cristo e mentirosos todos os homens. O homem chega um dado momento, amados, que a vaidade, que o ego começa a falar mais alto. O homem se perde muito nessa divisão carne e espírito, porque eles ainda não aprenderam a lidar com isso. Eles ainda não aprenderam que há duas naturezas que requerem equilíbrio. Aqui em Gálatas diz que eles são opostos entre si. Não há união entre carne e espírito, não há vínculo. Mas nós temos as duas naturezas. Quando você se porta como um homem espiritual, quando você fala como tal, você é reconhecido. Isso é confirmado com a palavra do Evangelho. Quando você age como um homem carnal, como um homem que vem com seu entendimento, com as suas vãs filosofias, colocando rudimentos que são de homens, que são do mundo, não iremos aceitar, não iremos receber, porque nós queremos andar em unidade do Espírito. Nós queremos falar a mesma coisa, andar na mesma pisada, na mesma fé. Isso é unidade. Se fugir disso, amado, é o meu entendimento, é o meu achismo, é o meu ego que está inflado e que eu estou achando que eu sou muita coisa. Que nós possamos diminuir, sabe, acalmar as emoções, firmar os nossos pés, voltar atrás, amado, é digno. Falar, não, eu me equivoquei, eu me enganei, não é bem assim. Isso é digno. A humildade, sabe? A mansidão. Isso é domínio próprio. É colocar a sua carne no lugar da carne e você exaltar o Cristo que está em ti. É você colocar para fora o Espírito da unidade que habita em cada um de nós. Causa em nós espanto e tristeza, como eu falei no vídeo anterior. Há sim dores, sabe, como Paulo teve até Cristo ser gerado. Olha, amados, é tanta insanidade, é tanta perversidade, porque chega a ser perverso você ouvir de um ser que outrora, sabe, andava tão bem. E Paulo também usa essa palavra, né, essa frase maravilhosa. O que aconteceu mesmo, hein? Você ia tão bem. O que te impediu de permanecer na verdade? O que te impediu de seguir a unidade, sabe? A andar nesse espírito? O que te fascinou? Eu gosto dessas advertências que a palavra nos dá. O que te impediu de obedecer à verdade? O que te impediu de continuar caminhando na verdade? Foi o ego, sabe? Foi aquilo de achar que,
Eu vou ser o cara se eu falar assim. Eu vou ser o grande homem do século XXI, a grande mulher do século XXI, se eu falar isso. Não. Você vai dividir, você vai trazer confusão, você vai dispersar a igreja de Cristo. Sabe? Volte-se ao primeiro amor. Sabe aquela palavra da graça quando entrou no teu ouvido, quando penetrou a tua mente, quando levou novidade, quando te colocou num estágio de um ápice tão maravilhoso que você só falava, Abba Pai, glória a Deus, que maravilha! Olhe para esses dias, amados. Volte. É lindo reconhecer que é Cristo em nós e não nós mesmos. Que você mostre Cristo, que você revele através das tuas palavras, do teu conhecimento, Cristo. Isso é simples, tá? Isso é com humildade, isso é com mansidão, isso é com leveza. Olha, queridos, a graça ela é tão maravilhosa. A graça ela é tão cheia, tão completa, que ela não exige nada de nós. Você está entendendo? A graça não exige nada de nós. Ela é o próprio Deus se revelando aos seus filhos. A graça não requer QI avançado. A graça não requer uma leitura maravilhosa. Amor, a graça, ela já está na sua totalidade, na sua plenitude. Ela só requer que você tenha a humildade de reconhecer Cristo em tudo. Na nossa fala, no nosso andar, no nosso testemunho, no nosso proceder. Só isso. Eu não tenho que vir aqui, sabe, e gritar. Eu não tenho que vir aqui e ler uma grande teoria formada por mim para te convencer a nada. É o Espírito quem convence o homem de todas as coisas. E por nós sermos convencidos dessas verdades, é que logo identificamos que algo não procede, que não é bem assim, que não está numa unidade, numa conformidade. Sabe? Fugiu, escapou, escorregou, mas sempre há tempo de voltar. Sempre há tempo, amados, de reconhecer que eu agi por mim mesma, eu falei por mim mesma, mas eu não quero ser assim. Eu quero refletir Cristo. Eu quero falar Cristo. Eu quero impactar com a palavra do Evangelho. Que isso seja cada vez mais enraizado em nós. Que isso seja verdadeiramente o que flui dos nossos lábios. Para que o Evangelho, amado, seja propagado, seja inundado nesse mundo de uma maneira digna no Senhor. É isso que eu queria trazer nessa manhã. É isso que eu queria dividir com você como verdade, como unidades do Espírito. Há uma unidade. É necessário que todos nós entendamos, que venhamos a agir dessa maneira, para que então, unidos, juntos, no mesmo corpo, sabendo que só há um Espírito em todos, nós possamos agir por meio de Deus em nós. Fora isso, amados, é vã filosofia, é tentar persuadir, é tentar convencer o outro que aquilo que eu falo é uma verdade, ou que Cristo veio só para mim e falou alguma coisa. Não. A unidade é algo que é junto, que está fechado, que age e fala, e é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, até que o mundo seja cheio de Cristo. Assim é, amados. Isso é unidade do Espírito. Eu conto com os verdadeiros, com aqueles que os olhos verdadeiramente foram iluminados pelo Evangelho da graça de Deus. Que nós possamos permanecer juntos nesse entendimento, nessa fé, sabendo que há um corpo e um só Espírito. Amém? Muito obrigado por me suportarem, amor, por estar comigo em mais uma manhã, desfrutando das verdades do Evangelho, lendo, explanando, nada mais. Não cria, não inventa, sabe? Não precisa.
Está tudo consumado, ele já fez tudo. Agora, que nós possamos viver na forma digna do Senhor. Um grande beijo a todos os meus irmãos em Cristo. Muito obrigada por dividir sempre comigo essas manhãs maravilhosas. E eu vou falar agora o nome de alguns irmãos. Renata Romão, minha irmã, minha amada. Mas quem que está comigo aí? Aldinete Pinheiro. Juntas sempre, Aldinete, muito obrigada pelo seu carinho. Souza Cruza, acho que é isso. Um grande beijo, muito obrigada por estar comigo aí nessa manhã. Lucilene Rodrigues, um grande beijo no seu coração, eleita. Mas quem está comigo nessa manhã, vai colocando o nome aí para a irmã Jaque falando, porque aqui ó, no Rio de Janeiro tá um calor, meu amor. Tá bombando, pena que a gente não tem dinheiro, né, amor? Senão a gente, ó, dá umas bordoadas pelo Rio de Janeiro. Mais ninguém aí comigo? Ah, Sônia Oliveira Oliver, um grande beijo, minha irmã. Eu me despeço dizendo, Alzira Xé, minha amada irmã, receba um grande beijo no seu coração. Obrigada, viu, pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu me despeço desejando a todos vocês que esse dia seja de grandes manifestações do amor, do cuidado e das misericórdias do nosso Deus que repousa sobre as nossas vidas. Eu também vi aí que a minha irmã lá de Portugal, a minha irmãzinha estava aí, irmã Adailton, a minha irmã Balbina lá de Portugal, um grande beijo, minha irmã Balbina, saudades, não temos nos falado. Um grande beijo no seu coração, povo de Portugal, da Itália, tá? A minha irmãzinha que mora lá na Itália, que agora eu esqueci o nome dela. Agora, a minha irmãzinha de Abu Dhabi, que sumiu. Lili, um grande beijo, Lili, se você está vendo essa mensagem depois. Um grande beijo no seu coração. Um grande beijo a todos os meus irmãos e que nós possamos desfrutar desse dia maravilhoso, tá bom? Olha... Um grande beijo, amo a todos em Cristo e nós continuamos aqui juntos e misturados, tá bom? Na unidade. Até o próximo vídeo, aguardo vocês aqui, hein? Tchau, tchau.